Então, nessa ação penal 505-160623, continuidade do depoimento do senhor Eduardo Consentino da Cunha. As perguntas seriam da defesa e eu peço então para o senhor retomar, por gentileza, a resposta. Pois não. Então, como eu estava dizendo, eu abri essa conta, que era uma conta de cartão de crédito, está colocado nesse documento juntado na denúncia na página 78, que é crédito carro homem, e essa informação que detinha minha esposa, porque era uma conta de cartão de crédito, que funcionava da seguinte maneira: o trust deu a garantia. A garantia do trust era o valor do limite do cartão de crédito. Então o trust, primeiro o cartão de crédito era o American Express. Então o trust deu a garantia do American Express, que era de $75 mil. Então o limite dos cartões ficava limitado ao tamanho da garantia. Se efetivamente a carta não fosse pago, executa-se a garantia e encerra essa conta. É essa sistemática. Em 2012, o American Express, talvez pela condição de politicamente exposto, encerrou digamos assim, encerrou o cartão. Cancelou o cartão, mesmo ele não tendo nenhum problema, ele cancelou, não quis ter mais a conta. E aí foi contratada a Visa na mesma conta, e só que a garantia da Visa eram $150 mil, não era 75. E aí nesse ano que foi colocado, em 2012, $150 mil, o American Express levou ainda um tempo para retornar a garantia. De modo que nesse ano, 2012, ficaram $225 mil de garantia, porque tinha a garantia da American Express, que não tinha ainda sido liberada pela American Express, associada à garantia do Visa. E funcionava da seguinte maneira: era um cartão de titular da minha esposa, eu tinha um cartão de dependente, e coloquei a minha filha mais velha, que morava no exterior, como outro cartão de crédito dependente. Há um erro na denúncia que coloca a minha filha como beneficiário da conta. Em primeiro lugar, que isso aqui não é uma conta numerada, é uma conta de pessoa física. É a conta da minha esposa, pessoa física. Não é conta numerada, não é conta de offshore, não tem qualquer tipo de disfarce nem ocultação. A conta é dela. Essa conta detinha exclusivamente o cartão de crédito e fez, fora o cartão de crédito, apenas pagamentos que não foram aceitos débito em cartão de crédito, como, por exemplo, a Malver College, que a minha enteada lá frequentou, a Gabriela, e o que eles atribuem como uma academia de tênis não era uma academia de tênis, era a escola que meu filho fez no primeiro ano do segundo grau nos Estados Unidos naquele momento. A escola ficava dentro da IMG Academy, e a hospedagem era dentro da IMG Academy, lá que morava. Então, consequentemente, o pagamento foi feito em IMG Academy, mas não era aula de tênis, de nick, não sei o que. Era simplesmente a escola do primeiro ano do segundo grau do meu filho. Essa que é a realidade. Aí vem uma atribuição do Ministério Público, de transferência de parte dos recursos que vieram da Oreo para a Copeg de $165 mil em agosto de 2014. Primeiro lista na denúncia, nas páginas 33, 34, várias despesas de cartão de crédito, só que essas despesas que estão juntadas são anteriores a agosto de 2014, ou seja, não estava vinculada a nenhuma transferência depois de agosto de 2014, sem as transferências que foram colocadas pela TRUF, que não tem nenhuma contestação que estava se colocando no patrimônio. Em segundo lugar, é importante colocar aqui, quando houve o encerramento da conta Oreo, foi transferido para o trust Netherton o valor de 970 mil francos suíços, 22 mil euros ativos. Quando foi encerrada a Triumph, foi transferido para a conta da Netherton, para o trust Netherton, cerca de $246 mil e mais ativos. A transferência foi feita em dólar. Após a transferência dos $165 mil da conta Netherton para a conta Copeg, restou o saldo integral vindo da Oreo de 970 mil francos suíços, 22 mil euros, os mesmos ativos que foram transferidos, e restou do que foi transferido da Triumph menos $165 mil, retirando do saldo em dólar a importância de $165 mil. Então não tem como se atribuir que a transferência da Netherton para a Copeg usou os recursos oriundos da Oreo. Essa afirmação ela não é verdadeira e ela é facilmente comprovada, e eu pedi inclusive à defesa que solicitasse por diligência o portfólio evaluation de cada uma dessas contas, porque o portfólio evaluation, que tem como anexo no e-mail que foi quebrado apenas de um mês de 2013, ele pode ter todas as movimentações da conta se o banco fornecer o portfólio evaluation. Ele é muito mais extenso do que um simples extrato bancário e pode saber todas as movimentações de compra e venda de ativo daquilo que efetivamente foi transferido, para que possa fazer uma prova real daquilo que efetivamente aconteceu. Então eu quero deixar isso claro, que não houve movimento da Oreo, de recurso da Oreo, após 2011, dentro da conta Copeg. E a conta Copeg foi utilizada para cartão de crédito.
Como que se dava a participação da sua esposa nessa questão? A minha esposa, única e exclusivamente, ela assinou os formulários que eu alivei, que eram formulários de cartão de crédito, sim, porque era uma ficha extensa de cartão de crédito, porém, nesse formulário de cartão de crédito tinha uma vinculação numérica, provavelmente, a uma conta que era a conta do próprio banco. Na medida que ela assinou os formulários de cartão de crédito, ela também formulou a assinatura da conta, mas o que ela fez, ela assinou aquilo que eu alevei para assinar, e o cartão de crédito eu a forneci, e fiquei com o meu cartão de crédito e dei o cartão para minha filha. E as utilizações que ela fez no cartão de crédito foram todas com a minha autorização. Não há uma utilização de cartão de crédito dela que não tenha tido a minha autorização. E segundo, nos montantes do cartão de crédito, o valor menor foi o dela. Meu valor foi superior ao dela de utilização, e efetivamente, mesmo que ela utilizava, às vezes, muitas coisas que eu mandava ela fazer. Coisas que tinham interesse para mim ou para os nossos filhos, que eu pedia a ela para fazê-lo. Até porque gastos de consumo, tudo foram gastos de consumo, os outros gastos de consumo que ela tinha pessoais dela, ela fez muitos delas dentro do seu próprio cartão de crédito, dentro dos seus próprios recursos que ela tinha. Então, ela não tinha a utilização de compra de consumo única e exclusivamente através de cartão de crédito exterior. Isso foi por orientação minha. O senhor que cuidava das declarações de imposto de renda da sua família? Eu cuidava da declaração de imposto de renda. Eu cuidava da declaração de imposto de renda de todos. Até porque a minha esposa, ela antes, quem fazia as declarações de imposto de renda dela era o pai dela. E o pai dela já estava ficando já idoso, doente, sem condições de fazê-lo. O pai dela, inclusive, era sócio. A empresa C3, a qual eu sou sócio dela hoje, no início era a pessoa jurídica a qual ela recebia os rendimentos dela da TV Globo, que o pai dela era sócio. Depois que ela saiu da TV Globo, e que houve uma ação trabalhista e que ela acabou recebendo uma indenização em função da utilização de pessoas jurídicas como pagamento de salários, a partir daí eu substituí o pai dela na sociedade e acabei aumentando a sociedade, a minha participação, e ficando com a participação, inclusive, até majoritária. Então, o pai dela que cuidava. Quando o pai dela viu que o pai dela não estava em condições, eu assumi a situação toda dela, e eu passei a cuidar de todas as contas dela. Essa conta Copec foi declarada? A conta Copec não foi declarada porque a resolução do Banco Central, ela fala que tem que ter um saldo superior a $100 mil. E o que está acontecendo é que na denúncia que foi formulada, o Ministério Público está considerando a garantia que pertencia ao trust como sendo patrimônio da conta, saldo da conta, e não é. A garantia que está colocada no cartão de crédito não era disponibilidade. E como não sendo disponibilidade, não tinha obrigação de ser declarada. Isso, aliás, faz parte do parecer do doutor Danilo de Chiara, que foi também juntado, e ele, inclusive, fez a defesa do auto que o Banco Central fez, foi feita por ele a defesa, e a convicção absoluta que não tinha que ser declarado. No momento que houve o bloqueio, que os recursos todos foram bloqueados em nome dela, ela fez a declaração, porque aí os recursos passavam de $100 mil e estavam como em nome dela, ou seja, houve a execução compulsória da garantia, levada a garantia para a conta dela e passou esse recurso dela, aí ela declarou. A imprensa explora muito a questão do gasto da sua esposa. Gastos de consumo, de todos eles autorizados por mim, feitos com o meu patrimônio. Se eu quis gastar o patrimônio que eu detinha anteriormente da forma que eu quisesse, isso cabia a mim, não cabia a ninguém. Eu não estava gastando. Essa história de querer colocar, se eu tinha um rendimento de deputado, como é que eu podia ter esses gastos? Se eu estivesse gastando do rendimento de deputado, era outra coisa, eu gastei do patrimônio. Você pode ter um rendimento de 10 mil, ter um patrimônio de 100 e gastou 50 porque você usou o seu patrimônio para gastar. Isso é uma opção sua, cada um faz a sua opção. Num outro quadrante, inclusive uma investigação em andamento do Ministério Público, mas diz respeito a esse processo por causa do e-mail ctrivoli0987, já foi bastante debatido, mas o senhor Casey está sendo investigado. Tem alguma coisa que o senhor precisa acrescentar em relação a esse acesso que ocorreu no dia 26 de outubro de 2015? Eu quero dizer, no lugar, que eu respondi tudo com relação a esse procedimento de investigação pela questão de buscar o esclarecimento da verdade e pela transparência, mas obviamente que essa investigação é totalmente nula, porque ela está feita depois que a denúncia foi recebida e está se fazendo investigação sobre fatos que são objeto da denúncia a ser contestada. Consequentemente, toda a jurisprudência mostra a nulidade dessa
essa continuidade de investigação sobre os fatos que são objeto da ação penal. Então, consequentemente, eu não deveria nem respondê-la, mas eu estou fazendo porque é fácil de contestar e é fácil de responder. O seu case, eu não sei por que ele está sendo investigado, ele não tem nenhum papel, é um funcionário de salário da época, sei lá, 3 mil, 4 mil reais, e que cumpriu o seu trabalho com isenção e não fez nenhum serviço que não fosse o correto. Então, o fato dele ter me cedido um iPad para poder ter acesso a qualquer coisa do gênero não significa que ele possa ter razão nenhuma, ter cometido nenhuma ilegalidade. Não foi ele, como está atribuído, que fez a criação do e-mail. O e-mail é de responsabilidade de criação minha e do banco e do Toshi, como eu já declarei aqui. Não foi ele que teve acesso por minha conta e nem fez qualquer movimento ou passou qualquer e-mail por isso. Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre nenhum fato. Eu assumo a total responsabilidade disso. A questão dos trusts me parece que esteja bem esclarecida, e eu expressamente lhe pergunto: o senhor tem algum outro recurso no exterior que o senhor ainda não tenha declarado ou que ainda não tenha sido descoberto na investigação? Não, eu já afirmei isso com muita clareza. Eu já afirmei as duas instituições das quais eu tive conta, que foi o Delta Bank de Cayman e o Merrill Lynch, primeiro de Cayman, depois o Merrill Lynch Banco Suíço. Não há nenhum recurso de nenhuma natureza, em nenhum lugar, nenhum de terceiro, de quem quer que seja de minha propriedade. Nem trouxe, nem direto, e eu posso formular, que vossas excelências, como os advogados especializados quiserem, formular um documento de transferência de qualquer direito, expectativa de direito, qualquer coisa do gênero, em qualquer lugar do mundo, pode afirmar e colocar que eu assino e ofereço, porque não existe. Antes de entrar no assunto de Benin, eu vou voltar um momento na sua separação para o senhor falar sobre a GFIC. Essa é uma empresa da qual naquele momento eu fui uma empresa internacional que fazia a comercialização de produtos de telefonia, depois que eu tinha sido presidente da Telésio, que eu fui momentaneamente, num período, presidente dela no Brasil. Em que período foi isso? Provavelmente foi depois de 95, no torno de 95. Ok. E especificamente neste assunto do campo de petróleo de Benin, o senhor teve alguma participação nesse assunto? O senhor teve algum acesso nesse assunto dentro da Petrobras? Olha, doutor Marlos, eu não tive nenhum. E, por curiosidade, a gente é obrigado a se defender e a gente é obrigado a ler. Até porque, pela falta que está lá, a gente acaba tendo conhecimento. Essa história do campo de Benin me causa muita estranheza. Porque, em primeiro lugar, o que está colocado aqui nos documentos que eu tive a oportunidade de ler, eu não tenho nem a convicção ainda que se tem ainda um ato de corrupção. Eu acho que tem um ato de burrice. Porque a gente assiste ali o seguinte: a Petrobras comprou 50% do bloco por 34 milhões e meio de dólares. Depois vendeu 15% dos 50% para a Shell e recebeu por isso, segundo o Farmaut, que foi juntado pela defesa da Petrobras, então no processo, que não está traduzido, pode ser que tenha um erro de compreensão, porque eu poderia que a excelência pedisse a tradução. A Petrobras vendeu 15%, que seria 30% dessa participação, para ela recebeu 30% do reembolso que gastou, 10 milhões e 350 mil dólares, 30%, 34 milhões e meio, e mais a obrigação que a Shell assumiu de colocar 168 milhões de dólares de custo de perfuração. Ou seja, a Shell pagou 180 milhões de dólares por 15% da Petrobras. Aí a Shell compra da CBH 20% dos seus 50% restante e paga 70 milhões de dólares. Ora, se ele vendeu 50% por 34 milhões e meio, depois vendeu 20% para a Shell por 70, eu estou achando que é um ato de burrice. E mais, a Petrobras depois vendeu 50% da participação remanescente para o BTG, por 22 milhões de dólares, segundo está no depoimento do seu Idaleste, ação penal conexa, embora seja um meu contraditório. E mais, no depoimento do seu Idaleste está que ele pagou 12 milhões a Petrobras por remuneração de técnicos. Ou seja, eu não consigo entender, eu acho que é um lado de burrice, que Vossa Excelência, que poderia, eu queria que o senhor pedisse, existe os lançamentos negativos de poços secos, que são feitos pela Petrobras, para levantar o que a Petrobras tem de lançamento negativo de poço seco. Porque certamente, poço seco
é uma situação que deve acontecer normalmente em muitos desses lugares. Para ver o que a Petrobras perdeu, talvez seja até um ponto de, se há um ato de corrupção nesse processo, certamente podem existir outros, porque a informação que a gente dispõe é que a Petrobras perdeu mais de 2 bilhões de dólares de poços secos. Então, consequentemente, é importante até olhar, porque se existe algum ato de corrupção nessa situação, deve existir uns 50 de lançamentos negativos de poço seco, porque até agora o que eu estou vendo é o ato de burrice. Eu não consegui ver até agora essa loucura que eu li, pode ser que eu não tenha entendido, eu li um pouco para tentar me preparar para a audiência, pode ser que eu não tenha entendido, mas eu não estou conseguindo visualizar o ato de corrupção. Eu li também que o diretor Zelada sequer participou da reunião de diretoria e do Conselho de Administração. O ministro Guido Mantega, depondo aqui com o presidente do Conselho, aprovou a compra e aprovou a venda para a Shell. Eu não consigo entender aonde que está essa situação complexa que estão querendo atribuir como ato de corrupção. Não participei, apenas sou uma pessoa que eu estou querendo me defender, e para me defender eu estou procurando ler. E para ler, a gente se depara com detalhes que eu não consigo entender como é que essa ação penal, pelo menos pelas outras partes, está sendo conduzida sem que esses detalhes estejam sendo debatidos. O senhor afirmou que não conhece o Indalécio de Castro Rodrigues. Nunca vi na minha vida, só li o depoimento dele me levado por Vossa Senhoria a meu pedido. O senhor ouviu falar de uma relação entre o Indalécio de Castro Rodrigues de Oliveira e o senhor João Augusto Henriques? Eu não conheço o Indalécio, não conheço as relações do senhor João Augusto, não tenho condições de afirmar nenhuma relação entre eles, nem o que fizeram. Eu não posso distinguir desse fato que eu não conheço. Nem se tem relação com Zelada, nem se o Zelada participou ou não participou, nem se o João Augusto participou ou não participou, nem se ele trabalhou ou não trabalhou. Eu só pergunto o seguinte: o senhor João Augusto, pelo que eu li no depoimento, ele tinha um contrato com essa empresa do seu Indalécio feito pelo próprio banco, assinado pelo banco. Ou seja, o banco que tem que fazer o compliance assinou o contrato, que é uma coisa muito estranha o banco assinar o contrato. Eu pergunto o seguinte: como é que o banco pode ter permitido que tivesse sido pagamento feito para a hora ou para qualquer desses outros pagamentos sem pedir um contrato? Eu vi, por exemplo, na semana passada, na sentença que foi formulada pelo senhor juiz com relação ao processo envolvendo Mônica e João Santana, e assisti lá a culpabilidade sendo dada por um contrato firmado pela transferência de recursos no exterior. Não há qualquer contrato com relação a essa situação. O senhor João Augusto afirma num depoimento que ele recebeu também um percentual sobre a venda para a Shell em 2012. O senhor recebeu algum depósito após esse recebimento da Shell? Nenhum. Essa é uma outra pergunta que eu faço. Se o senhor João Augusto vendeu, se foi vendido para a Shell depois que o senhor Zelada saiu da Petrobras e o senhor Indalécio, como colocou lá, enfim, a empresa dele recebeu 70 milhões de dólares para essa venda, pagou 10 milhões ao senhor João Augusto, se eu tivesse tido alguma participação, por que eu não ia me pagar na outra? É a pergunta clássica que a gente faz. Será que eu só... O senhor conhece Nestor Cerveró? Nestor Cerveró, eu tive com ele uma única vez fora os depoimentos que ele teve presente, que ele tenta ilustrar no outro depoimento, mas exatamente quando ele teve. Eu tive uma vez na posse do presidente da BR Distribuidora, acompanhando então o ministro Lobão, porque eu peguei uma carona com o Lobão de Brasília para o Rio, e aí já quando eu peguei a carona, fui com ele à posse, era a posse do presidente da BR. Nesse dia ele era diretor da BR, fui apresentado a ele, muito prazer, nunca mais o vi. Nunca tive com ele, e efetivamente ele depois aqui que me encontrou uma única vez, também não lembrava, mas a vez é essa e o motivo foi esse. E efetivamente, em outro processo, eu sou até colocado pelo Ministério Público quando nomeado sou Nestor Cerveró. Ou eu nomeei o Zelada ou nomeei o Cerveró. Conhece o senhor José Bonlai? O senhor José Bonlai só vi aqui no depoimento, não conheço o Bonlai. O senhor conhece o senhor Alberto Youssef? Vi o senhor Alberto Youssef exclusivamente na carceria da Polícia Federal. Nunca tinha visto o senhor Youssef na minha vida, nunca falei com ele na minha vida, não o conheço e desafio a comprovar que eu o conheço. O senhor conhece o senhor Delcídio do Amaral? Conheço. O senador Delcídio do Amaral foi líder do governo, foi presidente da CPI do Mensalão, tinha uma relação contínua lá, normal, sem nenhum... Sabia da influência dele na Petrobras, sabia do patronato dele de Cerveró, ele sim era o padrinho de Cerveró, e ele, como líder do governo, o presidente da Câmara, eu tive várias conversas com ele. O senhor fala inglês? Muito pouco. Eu compreendo um pouco de leitura, mas eu não sou fluente no idioma inglês. Eu vou deixar isso bem claro. Eu não sou fluente no idioma inglês, não fui eu que fiz a opção pelo idioma inglês. Não havia opção de idioma português no relacionamento com o banco, e a opção foi feita pelo Trust, não por mim. O
é sócio de que empresas? Eu sou sócio das duas empresas, a C3, que a C3 é originária da minha esposa, e a outra C3, que virou a antiga Juros.com, que nós trocamos o nome para C3, enfim, atividade de internet. Quem que é o responsável pela gestão dessas empresas? Não, sempre fui eu. A minha esposa apenas ficava formalmente como gestora, porque eu, na qualidade de deputado federal, não podia exercer formalmente a gestão, mas a responsabilidade é integralmente minha. Algumas daquelas despesas que foram mencionadas como pessoais foram pagas com recursos oriundos da conta a CONA? Foi o que eu esclareci aqui agora. A transferência que foi feita da Meta para a Copeg tem origem claramente comprovada no saldo de dólares transferido da conta Truf para a conta Netherton. A denúncia nas folhas 51 fala de uma suposta influência do senhor Mário Garneiro tentando nomear alguém na Petrobras. O senhor conhece esse senhor Mário Garneiro? Qual que é a sua participação nesses fatos? Eu conheço o senhor Mário Garneiro, ele é muito amigo de Michel Temer. Eu tive com o Michel Temer junto com ele num seminário que ele fez em Nova York, se eu não me engano, no ano de, acho que 2007 mesmo. Mas não tenho relação com ele. Ele tinha relação sim com Michel Temer. E essa referência fala que ia falar de mim e que ia pedir apoio para nomear um parente desse seu Benício. Foi uma pergunta que nós não fizemos ao Benício na hora, talvez faltou a gente, mas efetivamente fala do então governador Eduardo Braga, que eles iam solicitar, e ao Michel Temer, não fala de mim. Ou seja, ali está atribuído bem que a influência do Eduardo Braga e do Michel Temer para nomear um gerente da Petrobras, e não a mim. Nas folhas 41 da denúncia menciona uma reunião no Planalto com a participação de Michel Temer e Henrique Alves tratando de uma nomeação da diretoria da Petrobras. Essa reunião ocorreu, a matéria jornalística é verdadeira, não sei se os diálogos falados integralmente são verdadeiros. Eu fui comunicado dessa reunião, tanto eu quanto Fernando Diniz na época, pelo próprio Michel Temer e pelo Henrique Alves. Michel Temer esteve nessa reunião junto com o Valfrido Mares Guia. Nessa reunião com o Valfrido Mares Guia, justamente era o desconforto que existia com as nomeações do PT de Graça Forte para a diretoria de gás e Zé Eduardo Dutra para presidente da BR Distribuidora terem sido feitas sem as nomeações do PMDB terem sido feitas. Houve digamos assim, uma revolta da bancada do PMDB na votação da CPMF. E aí, nesse dia, eles chamaram o Michel e o Henrique Alves para essa reunião e acalmaram, aí o Michel e o Henrique acalmaram a bancada e a bancada acabou votando em seguida a CPMF. Mas a resposta do presidente Michel Temer nas perguntas está equivocada. Ele participou sim dessa reunião e foi ele que comunicou a todos nós o que tinha acontecido na reunião, porque não era só o cargo da Petrobras, eram várias discussões que existiam entre o PMDB e ele comunicou, estava Fernando Diniz, nós tínhamos um hábito, que era um hábito praticamente semanal. Eu, Henrique Alves, Michel Temer, Fernando Diniz e Tadeu Filipelli, que eram os três coordenadores, eu, Fernando Diniz e Tadeu Filipelli, Michel Temer como presidente do PMDB e o Henrique Alves como líder da bancada, nos reunimos pelo menos 2 vezes por semana em almoço e jantar para debater e combinar toda a situação política. Então, tudo era reportado e a gente sabia de tudo de todos. Embora não é um fato que me dizia respeito à parte da Petrobras, que cabia ao Fernando Diniz, mas as comunicações que foram feitas pelo Michel e pelo Henrique, a gente tinha ciência. As perguntas da defesa são essas. Eu pergunto se o senhor tem algo mais ainda a acrescentar. Eu gostaria de... Eu vou ter ainda umas questões de esclarecimento depois no final da palavra para ele. Pois não. Certo? Alguns esclarecimentos do juízo vindo aí de questões que foram colocadas. Sobre essa e-mail que o senhor compartilhou com essas pessoas, qual foi a explicação para utilizar esse expediente de comunicação? Por que não usavam um e-mail, cada um com o seu e-mail? Porque era um e-mail que todos poderiam ter acesso. Não era um e-mail compartilhado para todos ter acesso, e não precisava nem necessariamente, era uma troca de e-mail que só os 3 viriam, os 3 poderiam ter a senha. Não ia ter o meu e-mail para dar senha para os outros, nem ter uma troca regular de e-mails, porque é um dos grandes problemas que a gente tem quando a administração saiu de Nova York, quer dizer, o doutor saiu de Nova York, por administração de Nova York, foi para a Suíça, era o fuso horário. Você tinha um fuso horário com trust que estava muito distante de nós, e tinha o da Suíça que estava muito distante. Então você tinha dificuldades de que, por exemplo, uma orientação de aplicação, quando o trust autorizava ou não autorizava, isso era executado no outro dia ou 2 dias depois, porque não havia tempo hábil dessa informação. Então, em função de eu não ter tido a informação também na hora certa desse depósito, se combinou que no e-mail
a gente teria o compromisso de ter um acesso constante, saberia se teria uma ou não orientação. Era um e-mail que fosse compartilhado somente pelos três, não teria outra comunicação que não fosse essa. Não podia o senhor usar um e-mail, o outro usar um e-mail, o outro usar um e-mail e mandar mensagem copiada para um. Porque você pode, inclusive, não mandar mensagem, você pode, inclusive, escrever rascunho e deixar para ver mensagem. Necessariamente, não precisa só fazer e-mail. Você faz e-mail quando você quer ter uma comunicação formal, mas você também pode, numa situação como essa, escrever rascunho. Mas também não podia fazer uma comunicação informal, então? Não, informal, uma comunicação que pudesse ter acesso. Aí você pode fazer um comentário, ao invés de ter e-mails colocando, você tem só tendo acesso para você poder saber o que pode acontecer. Mas não era o caso, a maioria dos casos eram e-mails mesmo. Mas foi uma opção que foi escolhida na hora para que tivesse um endereço comum que todos tivessem acesso. Essa foi a opção. O objetivo não era evitar que fosse interceptado isso, ou descoberto? Mas ele pode ser interceptado se ele está no banco, colocado com a minha assinatura, identificado que ele poderia ser comunicado, ele não está para evitar de ser descoberto. Tanto não está que veio do conhecimento público, veio do processo. Ele faz parte da conta, faz parte do banco. Se fosse alguma coisa para não ser descoberto, não seria colocado no banco. Seria apenas um acerto pessoal com a gerente e com o outro sem colocar. No momento que você oficializou e colocou por documento e assinou, você assumiu com a comunicação oficial. Sim. Inclusive, no próprio documento, se você olhar bem a tradução, tem a isenção de responsabilidade do banco sobre certas situações, sobre o tempo de acesso, da informação, se não executar a tempo. Porque pode ter, por exemplo, poderia ter um exemplo, uma ordem de compra ou venda de uma determinada posição, e quando fosse olhar, o preço fosse outro completamente diferente, que mudaria toda a razão do negócio e, consequentemente, implicaria em perda econômica. Então, o banco, para fazer isso, ele se ressalva que ele não tinha responsabilidade pela não execução ou pelo não conhecimento a tempo. Não tinha nenhum objetivo, então, de ocultar? Nada, nenhum objetivo de ocultar. Nada. Se houvesse nada, é simplesmente para que pudesse a comunicação dos três. Eu não ia deixar acesso ao meu e-mail pessoal aqui para uma pessoa que eu não tenho conhecimento. Certo. Já voltando ali à conta Copec, o senhor mencionou, essa conta é uma conta de pessoa física, né? Física. Que ela não foi declarada por conta do saldo. Nunca teve saldo? Não teve saldo superior a 100 mil dólares. A obrigação de declarar é ser superior a 100 mil dólares, é o que consta da denúncia, inclusive. Sei. E na declaração de rendimentos da Receita Federal? Na declaração de rendimento da Receita Federal, a gente é obrigado a declarar quando declarar a conta. Se eu não declarei a conta ao Banco Central, também não foi declarada na Receita. O senhor tem que declarar todos os ativos da Receita Federal, né? Sim, mas na tese não tinha ativo. Na tese o que tinha é uma garantia do trust para o limite do cartão de crédito. Então, o nosso entendimento é que não tinha ativo. O entendimento é claro. O recurso que já existia como garantia... O senhor mencionou que ela tinha um saldo agora? Não, eu perguntei ao senhor se eu era obrigado a declarar. Eu disse que eu era obrigado a declarar se o saldo tivesse mais de 100 mil dólares. Tá. Havia momentaneamente saldos porque faturas de cartão de crédito chegavam e se fizeram transferências do Trust Trunf para liquidar a fatura e manter a garantia intacta. Se não tivesse sido feita a transferência, teria sido executada a garantia, liquidada a fatura e encerrada a conta. E nunca ela teve saldo necessário para declarar nem na Receita Federal? Ela nunca teve saldo superior a 100 mil dólares. O nosso entendimento é que ela não tinha saldo de propriedade da minha esposa. O que existia ali era a execução da garantia do trust. Mesmo os recursos que foram transferidos do trust para liquidar o cartão de crédito, eu entendo que eram os recursos do meu patrimônio, não eram recursos da minha esposa. Quando o senhor começou, o senhor respondeu no começo, mas para retomar, quando o senhor começou a utilizar esses trusts... Eu disse à excelência que após a forma que o Banco Central obrigou a declaração acima de 100 mil dólares, a partir desse momento já estava com trusts. Então eu comecei a usar trusts de verdade, eu tinha trust desde o início, desde 90, porém o trust sendo proprietário do ativo, do patrimônio, ele foi apenas na década, no período de 2000. E o senhor teve contas no exterior que o senhor era o titular da conta, o beneficiário, não na forma de com trusts? Eu já falei isso aqui, sim. Falei na década de 80, 90. E essas contas também o senhor nunca declarou? Eu nunca declarei na época, eu falei isso aqui já. Na época eu não declarei. Já disse, dei os nomes, inclusive, Colby, no Merlint, Norvale, um databank de Queima, e fiz o Dani Trust 93, que eu tenho... Mas aí o senhor entendia também que eu não precisava declarar? Naquele momento, não. A obrigatoriedade de declaração se deu pela medida provisória 2224 de 2001 e pela resolução do Banco Central. Só a partir daí passou a ter obrigatoriedade de declaração. Antes disso, não. E nesse período o senhor não tinha conta no exterior? Depois de 2000 eu tinha trust. Depois do advento da medida provisória da resolução era apenas trust com patrimônio do trust. Então o senhor mudou para não precisar declarar?
Eu mudei por vários motivos. Eu expliquei, já respondi isso aqui a Vossa Excelência. Primeiro, por entender que o trouxa era a melhor forma de administração, e segundo, por causa disso eu precisaria declarar. O que eu quero dizer é que foi anterior à medida provisória, quer dizer que durante o período a qual esteve vigente a medida provisória 2224/2001 em diante, e que houve a resolução do Banco Central, eu não detinha outra forma que não fosse trouxa. Ainda uma questão colocada ao senhor. O senhor teve conhecimento do bloqueio na Suíça desses valores? Foi quando? Eu tive conhecimento do bloqueio na Suíça desses valores através de uma dessas informações, através de um e-mail que precisava falar comigo com urgência, sem dizer o que era, e eu informei o telefone que estava e me telefonaram. Isso foi por volta de quando? Foi... Eu não me lembro exatamente o dia exato, foi em 2015. Depois, obviamente, do bloqueio. E o senhor tomou alguma providência? Bom, a forma que me foi comunicada é que havia um início de uma... Foi um diálogo muito estranho. Então, eu preferi pedir um advogado, constituir um advogado, para que eu obtivesse as informações, porque a informação foi que havia sido enviado para o Ministério Público Suíço. Então, consequentemente, por determinação, eu não sei, eu não entendi se foi o banco que informou ou se foi o Ministério Público Suíço que tomou algum tipo de iniciativa. Então, eu constituí um advogado para que pudesse buscar a informação correta. E, a partir da informação correta, tentasse verificar o que fazer. Quando o advogado informou aquilo que efetivamente tinha ocorrido, que havia um início de como se fosse uma semelhança de um inquérito policial, não seria um inquérito policial, um inquérito da semelhança do Ministério Público, talvez uma semelhança de um pique, qualquer coisa do efeito, para efeito de persecução penal, esse advogado peticionou para que me colocasse à disposição para que eu lá fosse esclarecer. E isso não foi feito. A partir daí houve a solicitação do Ministério Público daqui para que fosse demonstrado um interesse na obtenção da documentação e ela foi enviada. Foi isso. Pode interromper.